Revista Porrada, apenas 6 edições no ano de 1988 e ainda foi confundida por alguns, pouco depois do encerramento, com uma outra revista com um nome muito parecido, só com um detalhe a mais. Se você quiser saber, depois da vinheta, 3 segundos, aqui no Clube, o Clube dos Quadrinhos. Ok, pessoal, como eu havia prometido no vídeo anterior, então eu estou trazendo aqui para vocês então a revista Porrada, é uma number one, tá? Essa revista aqui ela teve 6 publicações apenas, né? No ano de 1988, foi publicada pela editora GED, né? Alguns falavam GED, mas GED. A sigla quer dizer Galvão Editora e Distribuidora, ok? E ela se encerra, a última edição foi em outubro de 1988, tá? Vou dar uma virada aqui na capa, na revista, né? A última capa, aqui a capa final. Nós temos essas, né, princesas aqui, né? Essa modelo aqui, ela me lembra muito, eu não sei se é, mas ela me lembra muito uma atriz que trabalhava na Praça Nossa, nessa época mesmo, tá? 87, 88, acho que ela foi de 87 a 89, não sei. Era uma atriz que ela interpretava uma personagem chamada Dadá no programa humorístico A Praça é Nossa. Ela era uma secretária e ela era a finzona do faxineiro, né? E o faxineiro nem aí, né? Mas, não sei, né? Eu assistia porque na época eu ainda não tinha videocassete, né? Eu só fui ter videocassete quase 10 anos depois, né? Então, era a atriz Alice de Carli. Me parece que hoje ela é uma professora e não gosta que toca no assunto da personagem que ela interpretou nos anos 80. Ok? Vamos lá então. Voltando a essa revista aqui, ela se encerrou, como eu já disse, ela se encerrou em outubro de 1988. E em dezembro de 1900, do mesmo ano, um ano depois, em dezembro de 1989, é lançada uma outra revista nas bancas chamada Porrada, só que tinha uma palavra a mais. Algumas pessoas confundiam, chegaram a confundir, dizendo que a revista Porrada voltou. Não, só que não, né? Não voltou. Era uma outra revista, né? Essa revista aqui, ela é uma revista de humor sarcástico, ácido, político, uma revista aí considerada na época contra a cultura, underground, né? E essa outra revista que foi publicada em 1989, ela já tinha um gênero mais ficção, aventura, humor, fantasia, mas com erotismo. E eu tenho uma delas aqui, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. A Porrada Especial. Bom, sem a letra E, a gente entende que seria a Porrada Special, né? Mas talvez seja uma personalização aí do nome da revista, né? Então, vamos chamar de Porrada Especial, tá? Não vamos chamar de Special, Porrada Especial. Então, ó, essa aqui é a primeira porrada, tá? É a que saiu antes pela editora GED, Galvão Editora e Distribuidora. Essa aqui, a Porrada Especial, ela saiu pela editora Vidente, tá? É uma outra editora. E essa aqui, ao contrário essa teve 12 publicações, teve o dobro, né? De publicações. Então, começa em dezembro de 1989 e a última edição foi mais ou menos ali em julho de 1992, que ela era uma revista ela era, como se diz, de publicação bimestral. Puta, deu uma enroscada aqui, mas agora foi, bicho. Nossa, eu só queria mostrar... eu não posso mostrar essa revista aqui, assim, porque ela tem desenhos eróticos, né? Mas eu vou mostrar pelo menos uma página ou 2 páginas aqui dos trabalhos de um cara chamado Horácio Altuna. Deixa eu ver aqui, eu até me enganei aqui, cara. Fortuna não, Horácio Altuna, tá? Dá uma olhada. Só o trabalho desse cara, bicho, é muito bom, tá?
Eu quero ver se eu mostro ela. Eu vou mostrar essa revista aqui, mas num outro vídeo, né? Trabalho muito bom aqui, viu, do Horácio Altuna, tá? Mas, né, nós estamos falando dessa aqui, ok? Porrada. Então nós vamos para o interior dessa revista. Depois eu volto aí para comentar mais um pouco, né, sobre essa revista e talvez uma outra que eu possa vir a mostrar aqui no próximo vídeo. Vamos lá então? Porrada, interior dela. Bom, ok pessoal, então nós vamos para o interior da revista Porrada, tá? Era uma revista mensal, né? Está marcado aqui, ó, revista mensal, ano 1, é uma number 1, tá? Preço de capa na época nós estamos falando de 1988, 70 cruzados. Dá uma geral aqui na capa, aí, ó, destaques aí para o trabalho, para o desenho aí do Robert Crumb, né? Ok. Vamos para o interior da revista. Aqui na primeira contracapa, então nós temos aqui a primeira história aqui o Skip Williamson, né? O Psychedelic Comics Inc. Presents Esses Louváveis Medrosos. Ok? Desenho aí bem característico desse tipo de revista. Né? Bom, aqui tem uma espécie de introdução aqui, né? Usando aqui, né, aqueles tipo máquina de escrever, né, tipo de letra aqui, máquina de escrever. Hoje se fala fonte, né, mas na época se falava tipo, né? Tipo também eram umas letras de metal, né, para se montar a matriz para impressões gráficas. Eu conheci um pessoal que trabalhava em gráfica nessa época. Eles me falaram muita coisa, era muito legal. E bem rudimentar também, né? Aqui o índice, né? Então aí... Mostrando aí então, né? Aqui a primeira historinha ali do Skip Williamson, depois tem o editorial, né? Aí o índice, depois a historinha do Gilbert Shelton, Robert Crumb, Vitor Moscoso, Franco Bonvicini, ou Bonvicini, né? Tabaré e o Meiji, ou Meiji, e o Rick Griffin, né? Aqui cartas à sessão, ó, tem uma chamada aqui para cartas à redação, na verdade, sessão, cartas à redação, envie suas críticas, sugestões, desenhos e outras ideias que a partir do número 2 estaremos respondendo na sessão Porrada do Leitor, ok? Aqui os créditos aqui, né? Diretor responsável aqui, o Pedro Galvão Moreira. A mais famosa e conhecida distribuidora de quadrinhos aqui, ó, Fernando Chinalha. Na época, né? Pelo menos na época, né? Bom, aqui nós temos a primeira história, o Wonderwart Rog. Na verdade, ele é um personagem, tá? A invasão dos porcos de Urano. Bastante carregado também a arte aqui no nanquim a arte aqui do Gilbert Shelton, tá? Eu vou passar a revista um pouco rápido, mas depois eu vou deixar um pequeno vídeo slide aí para vocês terem, né, apreciar melhor o traço aí, ok? Os porcos invasores aqui. Eu só queria chamar a atenção para essa sequência, tá? Essa sequência aqui, com esses 3 quadrinhos aqui, então os porcos invasores, eles perguntam, você é o presidente dos Estados Unidos? Então o personagem responde, exato. E você está a favor da conservação? Claro. Inclusive outro dia no Congresso né? E aí ele é executado com um tiro na cabeça. Na verdade, essa caricatura aqui é do presidente Richard Nixon, tá? Eu acho que alguém aí um pouco mais velho aí, acho que deve ter sacado aí que essa caricatura é do Richard Nixon, o presidente, ele ter ali do
dos anos 70, acho que é começo dos anos 70. Eu não sei se ele pegou o final dos anos 60, mas ele foi bem ali dos anos 70 ali, né? Depois dele veio o Jimmy Carter, se eu não estiver enganado, tá? E depois, finalzinho dos anos 70, ou começo dos anos 80, veio o Ronald Reagan, tá? Mas isso aí são coisas bem antigas. E o que acontece aqui é o seguinte, na verdade, essa história, bom, essa revista ela foi publicada em 1988, tá? Mas essa historinha aqui, ela é de 1970, entendeu? Então, quando ela foi, então ele era da época que esse presidente estava atuando. E então essa revista, essa história aqui, ela tem 18 anos, tá? Quando foi, já tinha 18 anos quando foi publicada na revista Porrada, ok? Bom, e aqui segue, né? Os porcos aí executando os terráqueos, tá? Aprontando as suas porcadas aí, porcarias, executando aí até mulheres, jovens aí. Muitos não sabiam, mas era um sistema usado na época, né? As revistas faziam um apanhado, né, de histórias em quadrinhos antigas e acabavam publicando essas histórias, né? E muita gente nem sabia, né, que elas eram antigas. Aqui, ó, história aqui uma história, o título da história aqui, uma ideia genial do Robert Crumb, um traço aí bem característica do Crumb aí. Quem vê, quem conhece sabe, né? É um traço aí inconfundível aí do Robert Crumb. E, por exemplo, a história mais antiga aqui dessa revista, ela é de 1967, que é essa aqui mesmo, Robert Crumb, né? E aquela que da contracapa lá, vou voltar lá. Essa aqui, por exemplo, ó, ela é de 1968. Ok? Aquela revista, a história aqui dos porcos, ela foi publicada numa revista chamada Hydrogen Bomb Funnies, em 1970. Aqui uma outra historinha aqui, ó, pós-atômico, né? Uma historinha de 2 páginas, sem texto, tá? Só com a interpretação da arte mesmo. Bom, aqui nós temos a historinha aqui da vida interior do Tabaré e o Meiji. Os personagens aí, doideira aqui, né? Eu gosto desse tipo de desenho que é muito... A gente chamava de desenho muito louco, né, na época. Sempre com humor sarcástico aí, né? Aqui uma outra história, aqui, ó, filmes de surf, também trabalho bastante carregado aí, de nanquim, ó, no preto. Se não tiver um domínio, o desenho fica uma porcaria. Olha só, muito bem feito aqui esse desenho aqui, muito bem trabalhado, cara. É por isso que eu dou valor, né, a esse tipo de arte, porque, cara, isso aqui não tinha software, velho. O negócio era na mão, bicho, na mão grande ali, no talento ali, horas e horas. Uma paciência incrível, tá? Nós estamos chegando aqui no final dessa revista aqui, ó. O cara não economizava aqui, hein? Olha que desenho massa, maneiro, né? Acho que se usa aí essa expressão ainda hoje, né? Maneiro, massa.
Muito legal. Infelizmente, né, um trabalho que não é muito valorizado, né? A pessoa nem faz ideia, né, de que o cara senta ali, putz, fica horas e horas e às vezes o cara tá terminando a arte, o cara erra, meu. Putz. Tem que corrigir, se não der, tem que refazer de novo. Bom, e aqui então a capa final, né? Anunciando aqui uma revista chamada Piadas e Bumbum, uma revista mensal aqui, ano 1. Eu não tenho essa revista, aí nós vemos aqui as beldades aqui, né? E aqui o destaque aqui para, na época, ainda bem famosa ainda, aparecendo em tudo quanto era programas de TV, a Gretchen, tá? E parece que ela tá nativa até hoje ainda, né? Com todas as plásticas e botox, ok? Eu vou dar mais uma geral aqui na capa, pessoal. Dei uma cacetada na câmera aqui. Vamos lá então, a revista Porrada, então, tá? Essa foi a revista Porrada, tá? Ok? Mas segue aí um pequeno vídeo slide aí. Vamos lá. Ok, então vocês acompanharam aí o interior da revista Porrada, tá? Para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, achou sem querer e não está entendendo mais ou menos a proposta desse canal, é o seguinte: o Cluque é um canal que mostra quadrinhos antigos, tá? Mas com um detalhe ou alguns detalhes, ele foge da linha de personagens muito conhecidos, tá? Então, você não vai ver aqui, por exemplo, os super-heróis da Marvel, da DC, sabe? Tipo, esses aí, pô, os grandes aí, sabe? Homem-Aranha, Superman, Batman, Hulk, Homem de Ferro, Wolverine, Thor, Capitão América e tantos outros aí, tá? Não vou mostrar também coisas da Walt Disney também, ou Maurício de Souza. Pode ser que eu mostre, sim, mas vai ser alguma coisa específica, né? Alguma revista com alguma curiosidade, um plus ali, alguma coisa a mais, ok? A proposta do Cluque aqui é quadrinhos antigos, desconhecidos, esquecidos, não lembrados, né? Ou quadrinhos que foram muito pouco falados, né? Quadrinhos aí que foram lançados aí, puta, e não passou da número, sei lá, 3, 4, não passou da número 2, não passou da número 1. Eu até mostrei uma aqui, acho que no vídeo, tem um vídeo atrás aí que eu mostrei uma revista aí da Mr. Street, tá? Aqui no Brasil, né? Lá nos States não, ela saiu até 2024, né? Mas aqui no Brasil ela saiu apenas em 1988, uma revista só, um número 1, né? Nossa, me deu um branco agora. Então é isso. Para o próximo vídeo eu ia trazer uma revista aqui do Dreadstar, mas como ele é um super-herói também, bem conhecido, né? Eu não vou trazer essa revista. Eu ia trazer uma revista, essa Dreadstar, mas eu vou deixar ela para fazer um sorteio, porque a minha intenção, esse canal aqui,
É um canal nanico, né? É um canal nanico, canais de quadrinhos, que falam de histórias em quadrinhos, geralmente são canais assim de baixa audiência, né? Esses que falam aí desse pessoal que eu falei aí, de super-heróis da DC, Marvel, Maurício de Souza, o Walt Disney ainda tem audiência, assim, baixa, mas muito mais do que um canal como esse, né? Que mostra quadrinhos antigos desconhecidos, né? As pessoas muitas vezes nem têm paciência, só para quem está afim de saber, né? Olha, existiu esse quadrinho, esse personagem, tá? Então é isso, tá? Essa revista, porque eu tipo assim, pretendo deixar o canal mais interessante, né? Então eu vou sortear essa revista, eu vou entrar com um sistema de sorteio, vou fazer um sorteio piloto, né? E eu quero sortear então a revista Dreadstar. É uma number 1 de 1990, não estou com ela aqui agora, não dá para pegar agora, tá? E é isso, né? Porque o Cluk é um canal de porão, tá? É um canal, assim, micro, né? Nanico, pífio, né? A audiência é pífia, né? Mas então eu quero deixar mais interessante, tá? Eu não uso, por exemplo, esse canal aqui, não tem, você não vai ver aqueles efeitos, aquele cheio de efeito, não, aqui não. Esse fundo aqui, por exemplo, ó, não é virtual. Digital virtual, né? É virtual, né? Esse fundo aqui ele é real. Acho que tá dando uma balançada aqui, não tá? Ó, tá? Então aqui a coisa aqui é feito tipo under mesmo, nas coxas, vamos dizer assim, se dizia algum tempo atrás, nas coxas, não sei, uma expressão meio idiota, sei lá. Mas é isso, tá? Então, para o próximo vídeo agora, eu não sei, eu vou ver aí alguma revista aí, eu ia trazer a Dreadstar, mas como eu vou usar ela para um sorteio, então eu não vou trazer. Lembrando que esse projeto aí de sorteio, aí sim entrariam revistas de super-heróis conhecidos, tá? Aí entraria sim, Maurício de Souza, Walt Disney em geral, super-heróis da DC em geral, super-heróis da Marvel em geral, aí entra, tá? Para os sorteios, sim. Mas mostrar quadrinhos aqui, não. Aqui é só quadrinhos antigos, desconhecidos, perdidos pelo tempo aí, tá? Então, muito obrigado para quem ficou até o final, para quem não ficou também. Até o próximo vídeo aí do Cluk, o Clube dos Quadrinhos. Valeu, pessoal, pela audiência e até o próximo.